Bom dia, criançada! Como vocês estão, crianças? Tia Jana está aqui mais um domingo muito alegre, muito animada para a gente aprender sobre a palavra do nosso Deus. Muito bem, sobre a palavra do nosso Deus. E hoje nós vamos falar sobre um animalzinho muito legal que tem tudo a ver com a nossa história de hoje, criançada. Vocês adivinhem só que bichinho que é esse, que animalzinho. Muito bonitinho. É muito fofinho. Vamos ver qual animal que é? Uma ovelha! Olha só! E ela tá até mostrando a língua pra vocês aí, ó. Ela não é linda? Olha o corpinho dela, cheio de lã. Ela produz lã, sabia? Que é aquele... que faz a roupinha da gente, né? No frio, pra gente ficar bem quentinho. E eu queria começar falando da ovelhinha com vocês, preste bastante atenção. 3 características dessa ovelhinha. A ovelhinha tem um pastor, né? O pastor que cuida delas, que protege elas de todo mal, que fica com elas lá no pasto, né? Mostrando para elas onde elas devem comer, enfim. E a gente vai aprender 3 coisinhas rapidinhas sobre a ovelha hoje. Primeira delas, crianças, as ovelhas, se elas estão lá no pasto e o pastor delas chama elas reconhecem a voz do pastor delas. E mesmo que outra pessoa chame, ela vai reconhecer que não é a voz do pastor dela. Então ela sabe, quando o pastor dela fala, quando o pastor dela chama elas reconhecem que é o pastor. Certo? E as ovelhas também, segunda coisa, elas são bichinhos indefesos. Elas não sabem se defender. Deus criou todos os animaizinhos e eles sabem se defender de alguma forma, né? Ou tem algum veneno neles, como o escorpião, a cobra, né? Mas a ovelhinha, ela não sabe se defender, né? Se algum bichinho vir fazer mal para ela, ela não sabe se defender mesmo. Terceira coisa, a ovelha, ela depende totalmente de quem? Do pastor dela, sabiam? Por quê? Quando o pastor vai levar as ovelhas para comer, né, a graminha, o que acontece? Ele vai à frente delas, para quê? Para mostrar para elas onde que pode comer, onde que não pode. Por quê? Porque as ovelhinhas, elas não sabem diferenciar o que pode comer e o que não pode. Então, elas necessitam do cuidado do pastor até para comer, sabiam? Muito bem, então nós aprendemos 3 coisas importantes sobre as ovelhinhas, certo, crianças? E olha só, assim como as ovelhinhas, elas precisam do seu pastor, nós também, a Bíblia fala, acreditem vocês, que nós somos as ovelhinhas também. Sabia que nós somos as ovelhinhas também? E quem seria o nosso pastor? Quem sabe me dizer quem é o nosso pastor? O nosso bom pastor que a Bíblia fala. É Jesus. Olha esse versículo. Vamos falar com a tia Jana? Ó. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Salmos 95, 7. Então tá falando que nós somos ovelhas do Senhor, né? E assim como as ovelhinhas aqui, ó, elas reconhecem a voz do seu pastor, nós também reconhecemos a voz do nosso pastor. Através do quê? Através da palavra dele, certo? Outra coisa que a gente também tem semelhança com as ovelhinhas. As ovelhas são indefesas, nós também somos indefesos, né? Nós precisamos estar pertinho do nosso pastor para que a gente fique bem protegidos, né? A ovelha depende totalmente do pastor para se alimentar. E nós também. Nós precisamos do alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Na Bíblia está tudo aquilo que nos alimenta espiritualmente, tudo aquilo que é a palavra do nosso pastor, tudo aquilo que vai ser bom para nós. E isso vai nos alimentar, né? Muito bem. Então, crianças, nós aprendemos sobre coisas importantes sobre as ovelhinhas, certo?
E nós também, acontece às vezes umas coisas bem chatas com a gente, que a gente acaba ficando longe do nosso pastor. E aí acontecem umas coisas ruins com a gente. Hoje nós vamos ouvir uma história que vai falar sobre isso, crianças. Muito bem, vamos lá para a nossa história. Prestem bastante atenção. A Bíblia conta que Jesus estava conversando com muitas pessoas, né? Jesus ele estava falando com muitas pessoas e conversando, combinando com elas, né? Que ia jantar na casa delas, ia tomar um lanche na casa delas, enfim. Ele ia lá na casa delas para conhecer mais sobre eles, né? E aí, umas pessoas começaram a ver essa cena, né? Nossa, Jesus falando com essas pessoas aí. E aí, sabe aquelas pessoas que se acham melhores que as outras crianças, sabe? Aquelas pessoas que falam assim, nossa, porque eu sou o melhor, porque ninguém existe melhor do que eu, porque eu não tenho pecado, porque eu sou muito, muito bom. Essas pessoas começaram a olhar Jesus conversando com esse monte de gente, né? Ah, vamos lá na minha casa, Jesus. Vamos lá, Senhor, para o Senhor conhecer a minha família. Aí, essas pessoas aí que se achavam os bonzãos, né? Foram lá, olha aí na cena. Começaram a falar para Jesus. Eles estão felizes aí? Olha a cara deles, gente. Eles estão muito bravos. Nossa, vamos ver o porquê. O que a Bíblia conta que eles estavam tão bravos assim? Chegaram lá e falaram, ô Jesus, que história é essa do Senhor ficar falando com esses pecadores? O Senhor não pode falar com pecador, porque não pode se misturar com esse povo, com essas pessoas. Nossa, né? Que coisa triste, né, crianças? Eles se achavam mesmo, hein? Se achavam melhores do que todo mundo, como se eles não tivessem nenhum pecado. Aí Jesus, então, resolveu contar uma história para eles. Vamos lá ver que história é essa. Jesus falou assim, ó. Prestem bastante atenção que eu vou contar uma história para vocês. Jesus contou sobre um pastor de ovelhas, crianças. Olha aí no desenho. O pastor tinha muitas ovelhas. Sabe quantas ovelhas a Bíblia conta que ele tinha? 100 ovelhas, muitas ovelhas. 100 ovelhas, então, o pastor tinha. E o pastor, então, cuidava das ovelhas, levava as ovelhas para comer as graminhas, levava as ovelhas para tomar água lá no rio, né? Protegia elas, cuidava delas para que elas não caíssem em nenhum buraco, para que elas não caíssem em nenhum espinho, para que não comessem também nada que não podia, né? E aí, quando esse pastor, no final do dia, foi levar as ovelhinhas lá no lugar que elas dormem, né? Começou a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 20, 25, 40, 96, 97, 98, 99. 99? Ué, cadê a minha ovelha? Tá faltando uma ovelha, gente. O pastor tinha 100 ovelhas. Lembra que a tia Jana falou? E o que aconteceu? Ficou faltando uma ovelha quando ele foi contar todas elas. Mas esse pastor era tão amoroso, ele amava, ele cuidava, ele protegia de cada ovelhinha. Cada ovelhinha para ele era muito importante. O que ele fez? Pegou e deixou as ovelhinhas todas, olha aí no desenho, todas seguras, fechadinhas, alimentadas, né? Com água e tudo mais, tudo cuidadinho, assim, bem bonitinho. E ele poderia pensar assim, deixa, né, só uma ovelha, eu tenho 99 ovelhas, eu vou me preocupar com uma ovelha. Deixa ela. Ele poderia pensar isso, crianças, mas o que ele fez? Não, vou deixar as minhas 99 ovelhas bem seguras aqui, bonitinhas. E vou fazer o seguinte, vou procurar a minha ovelha perdida, porque eu não posso deixá-la perdida, eu amo muito ela. E o pastor procurou atrás do arbusto, procurou atrás da árvore, procurou no buraco
E ele encontrou a ovelha perdida dele, foi encontrada, olha só. Olha como o pastor tá feliz, tá alegre. Ele pegou a ovelhinha toda ferida, toda machucada, cuidou dela, passou remedinho, carregou ela e levou junto lá com as outras ovelhinhas. E aí, crianças, a gente pode pensar assim, ó. Mas, tia Jana, o que a gente aprende, tia Jana? O que a gente aprende com essa história da ovelha, né, que Jesus contou, crianças? O que será, hein? Sabe o que nós aprendemos, crianças? Primeira lição. Primeira lição. Ouve bem, guarda bem aqui na cabecinha e no coração. Vamos lá. Primeira lição, crianças. Nós precisamos ouvir somente a voz do nosso pastor. Sabiam? Mas como que a gente ouve a voz do nosso pastor, tia Jana? Como, crianças? Vamos esperar umas respostas aí, hein? Vamos ver. Como que a gente ouve a voz do nosso pastor? Através da sua palavra, através da sua Bíblia, né? Ali tem tudo o que Deus quer falar com a gente, né? Em todos os momentos da nossa vida, Deus vai falar com a gente através do quê? Da sua palavra, certo, crianças? Segunda lição, crianças, que a gente está aprendendo hoje, que a gente vai aprender aqui, ó. Ele se importa e cuida da gente. Quem se importa e cuida da gente? O nosso bom pastor, que é Jesus. Ele cuida da gente, né? Ele se importa com a gente, igualzinho aquele pastor lá da história. Ele tinha só uma ovelha perdida, mas tinha 99 guardadinha, arrumadinha, cuidadinha lá. Ele poderia pensar, deixa lá aquela perdida. Não, ele ama tanto, mas tanto, mas tanto, crianças. Jesus, o nosso bom pastor, ele ama tanto a gente, mas tanto que a gente nem consegue imaginar esse amor. Ele cuida, ele ama muito a gente, muito. A gente é muito importante para ele, certo? Terceira lição que a gente aprende. Ele sempre está pronto para nos perdoar. Vocês sabiam disso? Jesus está sempre pronto a nos perdoar. Certo, criançada? Sempre, ó, às vezes a gente faz como aquela ovelhinha. Sabiam disso? Infelizmente acontece, né? Porque somos pecadores. E às vezes a gente erra, a gente peca. E o que o pecado faz com a gente? Faz a gente ficar longe, distante de Deus. E aí o que acontece? O que acontece, crianças? A gente vai ficando distante, distante, distante de Deus. Aí a gente faz igual essa ovelhinha aí, ó. A gente se machuca tudo. Acontece coisa muito ruim com a gente. A gente fica distante de Deus por causa do pecado. E aí, o que a gente pode fazer? Aí vocês acham que Jesus não vai nem ligar pra gente? Ah, deixa pra lá, ué. Quer ficar longe? Não! A gente se arrepende de verdade, de todo o coração. E Jesus vai lá e faz o quê? Nos resgata. Igual o pastor aí, ó. Ele vai lá e busca a gente, carrega a gente no colo e sara todas as nossas feridinhas, todos os machucados que tem no nosso coração. Por quê? Por que ele faz isso? Porque Jesus, ele é o bom pastor. E a Bíblia fala que ele deu a vida pelas suas ovelhas. Nós somos as ovelhas de Jesus. E ele deu a vida dele por cada uma das suas ovelhinhas. Nós somos as ovelhinhas dele. Então, crianças, a gente sempre deve lembrar dessa história e pensar que Jesus sempre está pronto a nos perdoar, né? Ele sempre vai lá e nos resgata. Ele sempre vai e cura todos os nossos machucadinhos, as nossas feridas de dentro do nosso coração. Certo, crianças? Então, vamos guardar isso na nossa mente, no nosso coração. E Jesus, ele é o nosso bom pastor. Certo? Agora, a tia Jana vai cantar uma musiquinha com vocês antes de orar. E essa musiquinha fala sobre a ovelhinha perdida, sabiam?
Vamos ver quem que vai aprender com a tia Jana hoje essa musiquinha. Primeiro, ó, a gente vai fazer o seguinte, ó, crianças. A ovelhinha é assim, ó, duas patinhas assim, certo? A gente vai falar assim, ó. Uma ovelhinha saiu pra andar sozinha, foi pra longe do pastor, perdeu-se a coitadinha. O pastor bondoso saiu bem cuidadoso, sua ovelha procura no mundo perigoso. Longe do caminho, feriu-se nos espinhos, mas um dia o bom pastor ficou contente, pois finalmente achou sua ovelhinha. Ficou contente, pois finalmente achou sua ovelhinha. Vamos cantar de novo, bem rapidinho? Vamos lá, vamos ver se vocês aprenderam, hein? Vamos lá. Uma ovelhinha saiu pra andar sozinha, foi pra longe do pastor, perdeu-se a coitadinha. O pastor bondoso saiu bem cuidadoso, sua ovelha procura no mundo perigoso. Longe do caminho, feriu-se nos espinhos, mas um dia o bom pastor ficou contente, pois finalmente achou sua ovelhinha. Ficou contente, pois finalmente achou sua ovelhinha. Muito bem, criançada! Quem quiser aprender mais depois, ó, só mandar uma mensagem para a tia Jana que a gente vai aprender mais ainda dessa musiquinha, hein? Para guardar no nosso coração. A gente nunca pode ficar distante de Jesus, nosso bom pastor. Porque senão a gente vai ficar longe, ferido, machucado, certo? E pertinho de Jesus nós ficamos protegidos e muito bem cuidados. Vamos orar para nós encerrarmos? Vamos fechar os nossos olhos? Vamos lá? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse domingo lindo que o Senhor fez para nós, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso bom pastor, aquele que deu a vida, a Deus, por nós, né? E obrigado porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor nos protege de todo o mal, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada ovelhinha do Senhor que está assistindo agora, Senhor. O Senhor cuide deles, abençoe, proteja eles, Senhor, de todo o mal, que eles possam sempre estar pertinho do Senhor, que é o nosso bom pastor. No nome de Jesus, amém. Amém, criançada, ó. Um beijo, ovelhinhas de Jesus. Fiquem com Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo. Mua!